Fala pessoal, beleza? Tudo certo por aqui? É o seguinte, nesse canal a gente não fica implorando por like, inscrição, a gente vai direto ao ponto, eu fico pé da vida, aliás, de novo eu caí nessa, né? No outro canal, nessa ladainha, né? O cara põe o título lá, você vai, pá, clica com tudo, dá view pro canal, dá engajamento, dá tempo de... E aí o camarada vai falar, vai dar notícia depois de não sei quanto tempo. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Aqui a gente vai direto ao ponto e a manchete é a seguinte... Vasco vai enfrentar o Flamengo, o Vasco só toma a cacetada do Flamengo, não ganha do Flamengo há 15 jogos, com o técnico do Sub-20, Alexandre Gaceli, após a demissão do Ramon Menezes, que não resistiu a duas cacetadas que o Vasco da Gama tomou, né? A goleada por 4-1 para o Atlético Mineiro no último domingo e... Para o Bahia, 3-0 nesta quarta-feira, conseguiu tomar de 3-0 do time do Mano Menezes, é muita humilhação. E perdeu, né? É bem verdade, o Bruno Gomes, né? Expulso, evidentemente que não terá como jogar contra o Flamengo. O Ricardo Graça, zagueiro, saiu ainda no primeiro tempo, ali por volta dos 30 minutos, com a lesão, também não deve enfrentar o Flamengo. O Vasco, então, jogando contra o Flamengo, sem técnico, sem um zagueiro importante do sistema defensivo, que é bem verdade que nos últimos jogos a aferição desse sistema defensivo é a pior possível, né? Tomou 7 gols em 2 jogos. Agora, voltando aqui para a questão do Ramon Menezes, né? Não sei de onde tiraram que o Vasco poderia manter o desempenho que teve no início do campeonato, com aquela liderança fugaz nos primeiros 4 jogos, né? O Vasco não tem time para ter um desempenho ali entre os 2, 3, 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, com esse elenco que tem. E, aliás, essa é uma amostra que vem desde o início do ano, né? Quando Abel Braga assume o time, Abel, né? Os caras apostaram no Abel, né? E o Vasco não chega nem à semifinal do Campeonato Carioca, dá um vexame danado. O Ramon ainda pega o Vasco tentando uma salvação ali, mas não consegue. Dirige o Vasco no início do Campeonato Brasileiro, consegue essas vitórias, o Vasco assume a liderança, volto a dizer, no início do campeonato, que não significa absolutamente nada num campeonato de 38 rodadas. Muita gente, até enquanto o Vasco liderava, falava assim, não, tem que mandar o Dome embora, o Vasco, não sei o quê. Porque o Flamengo, vocês se lembram, né? Tinha perdido para o Atlético Mineiro no primeiro jogo, tomado de 3-0 o Atlético Goianiense no segundo jogo, estava jogando mal, empatando com o Grêmio, empatando com o Botafogo. Então muita gente queria ver a caveira do Dome e enaltecia o Ramon, né? O Dome ainda está no início de trabalho, completou 2 meses nessa semana. O Flamengo não vai ter o rendimento do time de 2019. Não acredito eu que seja muito difícil ganhar os títulos que ganhou em 2019, muito menos nas circunstâncias em que ganhou, né? Libertadores e Brasileiro no mesmo final de semana. Isso nunca aconteceu na história de nenhum clube do futebol mundial, pelo menos do primeiro escalão. Estou falando aqui de continente sul-americano e Europa. Isso nunca aconteceu e acho muito, muito improvável que aconteça de novo, mas é nítido que o Flamengo subiu de rendimento. E o Vasco só caiu desde então, não vence há 6 partidas, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, teve eliminação para o rival Botafogo, e o Cano, que era tido como um novo Romário, né, que tocava pouco na bola e fazia gol, não faz gol há 6 jogos, em contraponto ao Pedro, que marcou 2 gols na vitória contra o Sport e precisa de 89 minutos para fazer um gol. O Cano precisa de quase o dobro disso, 159 minutos para fazer um gol. Então você vê a diferença de qualidade de um centroavante, que nem é titular absoluto do time do Flamengo, né? Ele está jogando porque o Flamengo sofre com desfalques, não tem o Gabigol, tem agora sim 4 jogadores cedidos a seleções, porque o Isla finalmente testou negativo agora sim, no último exame, e vai se apresentar ao Chile para a partida contra a Colômbia em Santiago, pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então, o Flamengo agora sim, com 4 desfalques causados por seleções e ainda o Gabigol machucado. Então, o Pedro, o desempenho é fantástico, mas torna-se um jogador imprescindível nesse time do Flamengo agora, com um desempenho muito melhor do que o do Cano, né? E o Ramon paga por 3 fatores. Paga pelo bom início, o Vasco em 10º lugar com 18 pontos, condiz muito com o elenco que de fato com o rendimento que de fato tem. Paga pelo fato de o presidente Alexandre Campelo passar recibo, querer fazer média com o torcedor do Vasco da Gama, às vésperas do jogo contra o Flamengo. Como eu disse aqui, o Vasco não ganha do Flamengo há 15 jogos,
né? Então o Alexandre Campelo faz aquela coisa assim, bom, fiz alguma coisa, entreguei aqui a cabeça do Ramon para vocês, ó, eu fiz a minha parte, será que eles vão fazer agora? Absurdo, né? E também é uma onda eleitoreira. Está em campanha o Alexandre Campelo, afinal de contas tem eleição no Vasco no dia 7 de novembro, que pouco menos de um mês. Então ele precisa de o tal fato novo, né? E o tal do fato novo no futebol, gente, já causou goleada de time para arquirrival no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 2015, quando o Diego Aguirre foi demitido. O Inter precisava de um fato novo, tomou uma cacetada de 5-0 do Grêmio. Então assim, não é porque não, tá aqui o fato novo, agora o time vai se superar, até porque a informação de bastidor é que os jogadores ficaram loucos com a demissão do Ramon, que era um cara querido ali no elenco. Então você tá entendendo, é muito mais do que futebol, é muito mais do que o desempenho do time no campo, ele tá pagando por isso tudo, tá? Esperemos, aguardemos como é que vai ser. Acho que o Vasco vai jogar fechadinho, depois a gente vai trazer mais vídeos aqui no canal, né, falando... Nós vamos nos aprofundar mais na questão do estilo de jogo do Vasco da Gama, mas imagina assim, o Vasco vai jogar fechadinho, como o São Paulo jogou há pouco mais de um ano, naquele final de setembro de 2019 contra o Flamengo, lembra? O Cuca tinha sido demitido, o São Paulo traz o Fernando Diniz não foge da responsabilidade, ele chega numa sexta-feira, não, eu vou dirigir o São Paulo amanhã contra o Flamengo, era um sábado à noite, uma chuva danada no Rio de Janeiro, e o São Paulo segurou o resultado de 0-0 ali, o Flamengo, todo mundo achava que o São Paulo ia apanhar de 3, 4, 5, 6. O São Paulo empatou por 0-0 só se defendendo, né? Fechando a casinha ali. E é isso que o Vasco da Gama vai fazer contra o Flamengo nesse sábado. Vai se fechar, o jogo é em São Januário, às 5 horas da tarde. Não tem torcida, evidentemente, né? Jogo que passa no Premiere, vocês sempre perguntam aí quem vai transmitir o jogo e tal. Eu vou até estar nesses comentários dessa partida, mas para fora do Brasil, para 80 países, né? Infelizmente não posso aqui recomendar para vocês, porque no Brasil é impossível ver, né? Mas a galera que está fora do Brasil nos assiste, que várias pessoas, aliás, na live nessa quarta-feira, após o jogo contra o Sport, me falando, pô, Belado, te vi por aqui, legal pra caramba, tal, porra. Fiquei muito feliz, né, de saber que o pessoal estava acompanhando. Mas é isso, gente. Basicamente isso, o Flamengo vai enfrentar um time que perde um zagueiro, Ricardo Graça, que perde um técnico, que vai ter um técnico do Sub-20, Alexandre Gracelli, para a partida do próximo sábado contra o rival, que é o Flamengo, né? O Flamengo, com um time muito superior ao do Vasco da Gama, no meio de uma maratona absurda de 5 jogos em 12 dias, né? Parte dessa maratona, o início dela pelo menos, foi cumprido nessa quarta-feira com a vitória por 3-0 sobre o Sport, e acho que o Vasco vai se armar mais ou menos como o Sport na partida contra o Flamengo. O Sport é um time completamente sem ideias, a gente já tinha falado antes aqui para você como jogaria o Sport. Beleza, galera? Um abração, até a próxima, tchau.